Graças a ele, eu entendi que a maior liberdade de uma pessoa não está em nenhum outro lugar senão na imaginação, na capacidade que temos de dar outros significados àquilo que a vida nos coloca à frente, na nossa coragem de continuarmos sonhando, sorrindo, lutando e buscando a alegria, mesmo em dias nubrados, mesmo nas horas tristes. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos e hoje eu trago a resenha do livro Lágrimas de Amor e Café, escrito pela Babi Assete. Bom, a história do Lágrimas de Amor e Café gira em torno da Angelina, ela é a nossa protagonista e ela é uma garota italiana. O livro é de época, então ele se passa em 1807, se não estiver enganada, o início dele é em 1807, mas ele vai decorrer de 5 anos na vida desses personagens. E aí a Angelina, né, ela é uma garota italiana e tudo, e ela vive uma vida muito difícil, porque a família dela tá passando por dificuldades a ponto deles estarem passando fome. E aí um dia, o pai da Angelina vai falar com ela assim, olha, Angelina, tem um cara que ele quer se casar com você. E ele é um barão e tudo, ele é muito poderoso no Brasil. E se você se casar com ele, ele vai ajudar no sustento meu e da sua irmã. Só que você vai ter que ir pro Brasil. A Angelina, de certa forma, ela se sente coagida a se casar com ele em benefício, né, da vida melhor que a família dela vai ter, já que, teoricamente, o marido dela vai mandar dinheiro para a Itália. E é assim que começa a história, né? Dois desconhecidos, ela não fala nada de português, ele praticamente não fala quase nada de italiano, se casam e ela embarca pro Brasil. Nesse meio tempo, nós temos um outro personagem, o Vincenzo. Ele tá se mudando pro Brasil com o irmão dele, o Matteo, ele também é um homem italiano. E ele tá se mudando pra cá para poder criar um restaurante, né, um restaurante italiano, que faça muito sucesso, que ele possa pagar, que ele possa proporcionar, acho que o termo melhor é esse, que ele possa proporcionar uma vida melhor para sua família. Então, ele vai montar esse restaurante de sucesso e vai trazer a família dele para o Brasil, já que eles também estão passando por necessidades lá na Itália. E aí que esses dois núcleos vão interagir, vão conversar entre si e a história vai se desenrolar. Eu tô um pouco acostumada com romances de época, eu digo um pouco porque eu li os livros da Lisa Kleypas, e que é a saga dos Hathaway, Sedução ao Pôr do Sol, ao Amanhecer, Desejo à Meia-Noite, eu não lembro exatamente os títulos, eu vou deixar as fotos aqui. A saga dos Hathaway são 5 livros e eu li 3 deles, mas eu meio que assim, eu adoro romance de época e eu me acostumei com o gênero a partir daí. Mas Jéssica, você leu muitas coisas? Você leu os livros da Julia Quinn e entre outras? Não, eu li basicamente o da Lisa e alguns clássicos, né? Jane Austen, enfim. Só que esse não é o meu primeiro livro da Babi Assete. Eu comecei a ler um, que eu não me recordo o nome, eu acho que eu Não Me Esqueças, que ele tá aqui na contracapa. E na época eu comecei a ler Babi Assete porque a Paola do Livros e Fuxicos falava muito da Babi. E eu peguei esse Não Me Esqueças, se não for o Não Me Esqueças eu vou deixar a foto dele aqui, que conta a história de uma mulher que, se não estiver enganada, a gente já tem uns 3 anos que eu li, uma mulher que, não sei se ela trabalha no hospital ou se ela é voluntária, ela começa a visitar um cara que tá em coma e ela meio que se apaixona por ele. Então, quando eu comecei a Lágrimas de Amor em Café, eu estava com o pé atrás, porque eu comecei esse, né, da Babi, e eu, na verdade eu não cheguei a concluir, eu li até metade, eu não consegui terminar, mas é um livro que eu pretendo concluir no futuro. E eu fiquei meio assim, né, poxa, será que esse livro vai ser igual ao outro? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou? Como é que vai ser? E assim, Lágrimas de Amor e Café ele foi uma surpresa em 2 sentidos. Eu gostei muito do desenvolvimento da história, eu gostei muito de como a autora começou a desenvolver os personagens. Eu gosto dos personagens que a autora criou, só que eu não gosto muito do final. Ai, Jéssica, por que você não gosta do final?
Porque eu acho o seguinte, a autora, ela pega dois personagens, eu não vou ficar falando muito pra não dar spoilers, mas basicamente ela pega dois personagens e ela vai desenvolvê-los ao ponto deles se tornarem um casal. Até aí tá ótimo. O desenvolvimento dessa amizade, desse companheirismo, de tudo que envolve, esse respeito que envolve os dois, é muito gostoso de acompanhar. Porém, quando os dois se tornam realmente um casal, dá uma quebrada, porque os dois como casal já não teve um desenvolvimento tão bom quanto os dois personagens isolados. E aí acontece coisas que vão impedir esse relacionamento e essas coisas me parecem um pouco forçada, principalmente um fato que acontece no finalzinho do livro e um culpado que também surgiu no final do livro, que me pareceu um pouco forçado. Mas Jéssica, você não gostou do livro por causa disso? Não. Eu dei pro livro no Scooby 3 estrelas porque eu achei uma leitura gostosa, eu gostei do desenvolvimento, eu gostei de conhecer um pouco mais da cultura italiana, eu gosto da ideia da autora, eu gosto da escrita da autora. A Babi tem uma escrita muito gostosa, bem assim, ela te conquista. Tem alguns diálogos presentes no livro que eu marquei aqui, tem alguns diálogos bem intensos, só que assim, teve alguns momentos que eu comecei a ficar um pouco sem paciência com o chove no molha que estava surgindo na história. Mas assim, para quem gosta de um romance de época, ele é um livro leve, ele é um livro gostoso. E assim, talvez um leitor vai gostar, vai se identificar com essa história e vai se apaixonar por esses personagens. Não foi exatamente o meu caso, eu não me apaixonei pela história, não me apaixonei pelos personagens, mas eu gostei do livro, foi uma boa leitura, eu estava num momento propício para ele. Eu acho que o livro, ele aborda um tema importante, só que assim, ele começa a abordar esse tema, mas ele meio que joga depois para escanteio e isso me incomodou um pouco, porque eu acho que a autora poderia ter explorado mais esse âmbito, esse tema que está sendo tão debatido, que eu não tô querendo falar qual tema que é, porque senão eu vou dar spoiler do livro, mas assim, ele aborda um tema muito importante na vida das mulheres e eu não acho que a autora conseguiu desenvolver ele tão bem. Eu esperava mais do desenvolvimento. Principalmente porque eu li Os Sorrisos Quebrados, né? Eu vou deixar a foto dele aqui. O É Assim Que Acaba, que são dois livros que abordam esse mesmo tema, mas que tem um desenvolvimento muito bom. O desenvolvimento desse tema é muito bem explicado, é muito bem elaborado, é muito real, sabe? Não que esse aqui não seja real, eu sei que ele se passa em 1900 e alguma coisa, só que o desenvolvimento já desse tema não me agradou tanto quanto os dois primeiros, os dois que eu citei, né? O Sorrisos Quebrados e o É Assim Que Acaba, que eu acho que eles são bem sensíveis e eu gosto do desenvolvimento deles nesse sentido. Jéssica, você vai ler outro livro da Babi? Vou. Eu pretendo ler O Senhorita Aurora, que fala que ele fez muito sucesso, né, na época que lançou. Pretendo ler o que eu comecei e não concluí, que se não me engano, Não Me Esqueças. E se ela tiver outros livros, eu pretendo ler, porque eu gostei da escrita dela e eu pretendo me inteirar mais dos romances de época que a autora criou. Sem contar que estamos falando sobre uma autora nacional e eu acho que autores nacionais merecem ter uma visibilidade melhor, merecem ser reconhecidos. Temos muitos autores incríveis aqui no Brasil que não são tão reconhecidos. Não acredito que seja o caso da Babi, porque acho que todo booktuber ama a Babi, né? Já vi muita gente falando dela. Mas assim, tem vários outros autores que merecem reconhecimento. A Babi é uma delas e entre outros autores que merecem ter tanto reconhecimento quanto os autores lá de fora. Bom, gente, essa é a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você já leu algum livro da Babi A7. Se você tem o interesse de ler algum livro da Babi A7, né? Se você gosta desse gênero de romance de época. E se você gosta, qual que é o melhor livro de romance de época que você já leu? Me conta aqui embaixo. Se você ter gostado desse vídeo, dê um curtir, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!